Bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação estar dando continuidade a esse trabalho com vocês. E agora tratando de licitações, dando sequência ao conteúdo que iniciamos na aula anterior, falando anteriormente, evidentemente, em aspectos introdutórios, o que é licitação e conceito de licitação. Na sequência, hoje trataremos da competência para legislar, trataremos do objeto da licitação e das finalidades, beleza? Dito isso, nós já começamos de plano com a Constituição Federal, que lá no artigo 22 traz bem claro, pessoal, eu nem me detive a ampliar muito mais. Olha só, papo reto, artigo 22, caput da Constituição. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. Então, aqui nós já temos dois aspectos que merecem atenção. Primeiro ponto, que a competência é privativa da União para legislar sobre essa disciplina e que essa disciplina será exposta no âmbito nacional em forma de norma geral. Então, aqui nós vamos ter uma lei ordinária nacional. Discutimos anteriormente a distinção entre leis nacionais e leis federais. Aqui nós vamos ter uma lei nacional. A União cria normas gerais que vão se aplicar à União, Estados, Distrito Federal e municípios, bem como a administração pública indireta. Nesse contexto, inclusive, vale destacar a continuidade, que não é para esse momento, mas já fica plantada a semente. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas direta, autárquica e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21. E para as empresas públicas e sociedades de economia mista nos termos do 173, parágrafo 1º, inciso 3º. Então, as entidades que estão obrigadas a licitar, as entidades que estão vinculadas à lei de licitações, nós vamos ver na próxima aula. Agora, aqui a gente já tem a deixa para compreender que a competência é privativa da União no que tange a legislar sobre normas gerais de licitação em todas as modalidades. E aí a gente vai para a Lei 8666, que por enquanto é a lei que rege as licitações e contratos, e já no artigo 1º dela está lá explanado, assim, olha, de maneira inconteste, esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos. Volto, pessoal. Constituição Federal, artigo 22, inciso 27. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação. O que fez a União? Legislou. Lei 8666. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos. Basicamente, esta lei dá o panorama geral para todos os entes da administração pública direta e indireta de como irá se processar as licitações. Ah, mas professor, significa então que somente a União pode legislar? Não. Continua com as entidades federadas a faculdade de editar normas peculiares, de normas de interesse local para suas licitações e contratos. Então, volto em cima, artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, pertinentes a quê? Obras e serviços, inclusive publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Sendo assim, a União estabelece normas gerais e os estados e municípios podem ter suas próprias leis, desde que atentas à norma geral, desde que não destoem da norma geral. A norma geral dá o mapa, dá o caminho. Posso
Posso especificar alguns pontos? Sim, mas sempre respeitando a norma geral. E aí, pessoal, alguém aproveitou? Claro que sim. Eu vou falar daquilo que nos interessa. Bahia. Na Bahia, nós temos a Lei número 9.433, de 1º de março de 2005, que dispõe sobre as licitações e contratos administrativos no âmbito dos poderes do Estado da Bahia e da outras providências. Então, ficando bem claro, a competência é privativa da União para estabelecer normas gerais. A União fez isso? Fez. Artigo 1º da Lei 866 deixa isso claro. Então, foi editada uma norma nacional, uma lei ordinária. Grafei aqui, olha. Muitas vezes vocês vão ver questões de OAB, questões de concurso, só querendo saber se é lei complementar, se é lei ordinária. Lei ordinária de alcance de âmbito nacional, estabelecendo regras gerais para licitações e contratos. Professor, então não fica mistério nisso? Claro que fica, sempre temos alguma discussão. Olha as questões controvertidas, trouxe para vocês duas. Primeiro ponto, a competência é privativa ou concorrente da União? Acabei de falar para vocês, e o entendimento que prevalece, apesar de haver uma certa controvérsia aqui, é de que o texto constitucional fala, está falado, competência privativa ou concorrente da União, competência privativa para normas gerais. Agora, imposição isolada, o Maza diz que houve um equívoco do constituinte, na medida que se trata de competência concorrente, e assim deveria estar no artigo 24 da Constituição Federal. Então, na visão do Maza, o constituinte vacilou. Ele colocou como competência privativa aquilo que deveria ser competência concorrente. Prevalece, todavia, a tese constitucional, prevalece na doutrina, na jurisprudência, a visão de que a competência é privativa da União. Só que já vi questões de concurso cobrando essa discussão aqui, se a competência seria privativa ou concorrente, se deveria ser concorrente, se poderia ser compreendida como concorrente. Pessoal, é posição isolada essa do Maza. Eu entendo que o argumento é interessante, pode até brilhar o olho, todavia o entendimento aqui, olha, predominante, 90% da doutrina aponta que é competência privativa, segue o fluxo, segue o que está lá na Constituição Federal, ok? Segundo ponto, esse já é mais complexo. Nós falamos que a Lei 866 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos. E nós falamos também que, como consequência, as entidades federadas têm a faculdade, não são obrigados, podem simplesmente se vincular à Lei 866, mas eles têm a liberdade de editar normas peculiares. E que a Bahia, por exemplo, já fez a sua própria lei, trabalhando nas entrelinhas das normas gerais da Lei de Licitações. A grande questão é essa: qual o limite para legislar nos municípios e dos estados? Nós sabemos que eles têm que respeitar a lei geral. Agora, quando a gente pega a Lei 8666, quais artigos que são norma geral e quais artigos não são norma geral? Então, esse é um tema bem complexo e que demanda uma análise caso a caso, ok? Se nós olharmos simplesmente para o artigo 1º, vai nos parecer o quê? Que toda a 866 é norma geral. Então, a doutrina tenta distinguir isso, o que são normas gerais e quais os artigos que não seriam norma geral, que permitiriam, então, que houvesse essa integração, que houvesse esta adaptação por parte de estados e municípios. Eu trouxe para vocês aqui um julgado do STF, um recurso extraordinário que eu achei bem pertinente, bem legal mesmo, que dá para vocês uma visão disso. Olha só, direito constitucional e administrativo, licitação e contratação pela administração pública municipal, lei orgânica do município de Brumadinho, Minas Gerais,
vedação de contratação com o município de parentes do prefeito, vice-prefeito, vereadores e ocupantes de cargos em comissão. Constitucionalidade, competência suplementar dos municípios. Olha o que diz aqui grafado em vermelho. A Constituição Federal outorga à União a competência para editar normas gerais sobre licitação, artigo 22, inciso 27, e permite, portanto, que estados e municípios legislem para complementar as normas gerais e adaptá-las às suas realidades. O Supremo Tribunal Federal afirmou orientação no sentido de que as normas locais sobre licitação devem observar o artigo 37, inciso 21 da Constituição, assegurando igualdade de condições de todos os concorrentes precedentes. Dentro da permissão constitucional para legislar sobre normas específicas em matéria de licitação, é de se louvar a iniciativa do município de Brumadinho de tratar em sua lei orgânica de tema dos mais relevantes em nossa polis, que é a moralidade administrativa, princípio guia de toda atividade estatal nos termos do artigo 37 caput da Constituição. Aqui que vem o ponto importante, cereja do bolo, grafado aqui em vermelho. A proibição de contratação com o município dos parentes, afins ou consanguíneos do prefeito, vice-prefeito, vereadores e ocupantes de cargos em comissão, função de confiança, bem como dos servidores e empregados públicos municipais, até 6 meses após o fim de exercício das respectivas funções, é norma que evidentemente homenageia os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, prevenindo eventuais lesões ao interesse público e ao patrimônio do município, sem restringir a competição entre os licitantes, inexistência de ofensa ao princípio da legalidade ou invasão da competência da União para legislar sobre normas gerais de licitação, recurso extraordinário provido. Pessoal, olha que interessante, o município, na sua lei de licitações, criou uma norma que impede que parente de servidor público participe de licitação até 6 meses após o desligamento desse servidor do cargo público, ou da função pública. Interessantíssimo. Por quê? Porque um dos objetivos uma das finalidades da licitação é assegurar a ampla competitividade. A isonomia é um dos princípios que orientam a licitação. E aí a gente vai ter uma total isonomia na medida que parentes de nenhum servidor estarão participando de licitação e, portanto, não poderão ser favorecidos ou então não poderá haver prejuízo aos demais em função de favorecimento, em função de auxílio, de incentivo e por aí vai. Aqui serve para mostrar para vocês também de que forma pode a municipalidade legislar sobre licitações, complementando as normas gerais e adaptando elas à sua realidade nos termos que o STF demonstrou. Trouxe para vocês também duas questões, na verdade, que dão a tônica de como esse assunto costuma ser cobrado. Uma do CESP, certo e errado, a pergunta bem direta, apenas a União pode legislar acerca de licitações. Nesse momento vocês já estão, foi uma questão formulada em 2001 para carreira de